Pastor, lá em Mateus 24:21, Jesus diz: porque haverá uma grande tribulação, uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio no mundo até agora, nem tampouco haverá de ocorrer. E aí algumas pessoas sempre perguntam, ou ouvem também dizendo que a igreja será poupada deste período de grande tribulação. Outros dizem que não será poupada. E, enfim, há várias correntes e eu vou deixar o senhor aí com a pergunta no ar, tá bom? Certo. De fato, Jesus, no seu sermão escatológico proferido aos seus discípulos, ele fez menção a esse período que ele chama de grande tribulação. E ele, inclusive, classifica dizendo que essa tribulação, a palavra tribulação quer dizer sofrimento, né? Sim. Que esse sofrimento, esse período de sofrimento, ele será único. Ele diz que desde o princípio do mundo até agora não houve e nem jamais haverá um período semelhante de sofrimento que virá sobre a terra. Aqui Jesus está, na verdade, repetindo as palavras do profeta Daniel. No capítulo 12, verso 1 da sua profecia, Daniel diz assim que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então o profeta Daniel já havia se referido a esse período que ele chama período de angústia, que nunca houve similar a ele, mas que seriam salvos aqueles que fossem achados inscritos no livro. Aqui mesmo, no livro de Daniel, voltando um pouquinho, nós encontramos no capítulo 9 a famosa profecia das 70 semanas, que também tem sido interpretada por alguns da seguinte maneira, que juntando o quadro todo, né, o que a posição popular e tem que ser dito recente, é que o quadro que nos espera seria mais ou menos esse. Próximo à vinda de Jesus, então ele viria secretamente nos ares para arrebatar o seu povo. Certo. Então todo o verdadeiro cristão seria arrebatado desse mundo, transformado para o encontro com Cristo nos ares. Mas esse encontro é secreto. Somente os crentes participarão. O mundo não verá. Essa é uma posição, né? Essa é uma posição. E aí, então, depois que a igreja for arrebatada do mundo de forma secreta, começa o período de grande tribulação, que os estudiosos, né, dessa linha dizem que será de 7 anos. Sim. Então, durante esses 7 anos, surgirá o anticristo, que terá um domínio sobre todo mundo, vai perseguir os judeus, particularmente, e vai implantar o seu reino sobre a terra. E no final dos 7 anos, quando os que se converterem nesse período, porque haverá conversão durante esse período, né, especialmente entre os judeus, quando tudo parece que está perdido para esse povo, né, que está dentro da grande tribulação, Cristo vem uma segunda vez. Na verdade já seria a terceira, né? A primeira quando ele encarnou, a segunda silenciosamente para arrebatar a igreja, e agora vem uma terceira vez pública, né? E aí ele esmagará o anticristo numa batalha fenomenal, apocalíptica, e então instalará o seu reino milenar aqui na Terra. Certo. Então, dessa perspectiva que a gente chama de dispensacionalista, ou alguns pré-milenistas, a grande tribulação é um período de 7 anos de sofrimento sobre a terra, debaixo do controle do anticristo. A igreja terá sido arrebatada antes e será encerrada com a vinda de Cristo para destruir o anticristo. Certo. E começar o período que é chamado do milênio. Bom, essa posição, Nathan, ela é recente, viu? Ela tem uns 200 anos no máximo. Essas ideias, elas nasceram de uns encontros ou conferências proféticas que foram realizadas na Europa, onde pela primeira vez essas ideias apareceram. Mas antes disso, ninguém na história da igreja, os pais da igreja, os reformadores, os grandes teólogos... Eles caminhavam nessa direção. Não. Essa ideia de que o arrebatamento antes da grande tribulação, isso aí é modernismo, né, por assim dizer, é uma posição mais moderna. Essa posição não se sustenta, Nathan. Primeiro, a Bíblia fala mesmo da grande tribulação, isso aí nós não temos dúvida. Cremos que antes da vinda de Cristo, o reino do anticristo será instalado, e ele haverá realmente de
impor o seu domínio sobre as nações. Será um período de grande sofrimento, de grande perseguição, como nunca houve. Sem comparação. Sem comparação. E ele será destruído pela vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá e haverá de esmagá-lo, destruí-lo, encerrando assim a história desse mundo como nós o conhecemos e dando início ao novo céu e nova terra onde habita a justiça. Então não se questiona que haverá tribulação. O problema é que não há base nenhuma para dizer que a igreja será arrebatada antes. E que igreja, né? Talvez a igreja de que época, digamos. Então, seria a igreja do futuro. Se me permite só uma pergunta. Bom, então me parece que aquela tribulação que enfrentaram os irmãos dos primeiros séculos e o próprio Policarpo, Inácio, que foram comidos por não feras. Não foram poupados. Tipo assim, que tribulação foi As aquela? Perseguições que acontecem nos países, que aconteceram nos países comunistas e até hoje. E que a gente nem imagina a dor que é, né? E também o sofrimento dos cristãos debaixo de regimes totalitários muçulmanos e islâmicos, né, eles não têm sido poupados. Né? Então não há nenhuma razão para pensar que Deus vai arrebatar secretamente a igreja antes desse período da grande tribulação. Não há nenhuma passagem bíblica. Olha, uma das passagens que eles costumam dizer, né, que fala do arrebatamento, é aquela palavra de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele fala da vinda do Senhor Jesus. No capítulo 4, ele diz assim, a partir do verso 13, eu não quero, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui são os que morreram, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. É aqui, presta atenção. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então eles dizem, está aí, Jesus está falando do arrebatamento. Sim, ele está falando. E de fato, quando o Senhor Jesus Cristo vier em glória, duas coisas vão acontecer. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados, ou seja, eles serão tomados daqui da terra, elevados para o encontro do Senhor, com o Senhor Jesus nos ares. Sim. Mas isso não é um evento, Natsan, não é um evento misterioso, oculto, secreto. Porque olha os termos em que Paulo diz aqui, ó. Ele diz, o Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo é um anjo que está no topo da hierarquia. A voz dele, não é? vai ressoar. Vai ressoar no ressoar. E ressoar a trombeta de Deus. A trombeta era um instrumento que era usado para convocação pública. Quando a trombeta era tocada, era ouvida a quilômetros de distância, né? Imagina um anjo. Imagina um arcanjo, né, tocando uma trombeta. O que tem de silencioso nisso, secreto, misterioso? Não tem nada. Então, é a vinda do Senhor Jesus. Não tem isso de arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Por que a igreja não passaria na grande tribulação? Você já disse, não é? Não tem nenhuma razão histórica, porque houve outras tribulações. Não houve igual a essa que vai haver. Mas a igreja já passou por grande sofrimento e Deus não... Aqueles que estavam passando... Deus não livrou. Eles foram até o fim, não é? Passaram por grande sofrimento. E a igreja que passará pela grande tribulação é a igreja de Cristo que vai estar aqui nesse mundo, não é nenhuma outra igreja ou qualquer tipo especial. Deixa eu voltar aqui às palavras de Jesus que você citou, lá em Mateus. Ele diz aqui, ó, aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Aí ele diz assim, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou os dias. Ou seja, os eleitos vão estar lá. Exato. Os eleitos vão estar no meio da grande tribulação. É por isso que Deus vai, inclusive, abreviar, né, o tempo do sofrimento e a intensidade para que os eleitos possam suportar a pressão, né, que o anticristo vai fazer sobre eles para renegar a fé, para apostatar, o sofrimento físico, e Deus então vai preservá-los, porque Deus preserva aqueles que são seus. Então, resumindo, Natsan,
Eu entendo, e essa é a posição histórica, né, que a igreja sempre adotou, é que haverá uma tribulação. Inclusive, alguns acham que essa tribulação ela é figurada. Não, eu não acho. Eu creio que ela é muito clara. Haverá um período de grande sofrimento para a igreja, de grande perseguição, provocada pelo crescimento do reino do anticristo, e que vai anteceder a vinda de Jesus Cristo. Nós não sabemos quanto tempo vai durar e quando é que ela virá. Sim. A igreja não será poupada desse sofrimento. Mas esse período será encerrado com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nos ares, publicamente, abertamente, todo olho verá anticristo esmagado, inimigos destruídos, povo de Deus salvo, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. E tudo para a glória dele, né, no final Amém. das contas. Amém. Que bom. É uma certa feita, faz tempo isso, muito tempo. Lá na primeira igreja, o senhor veio falar um pouquinho, e a gente estava presente na ocasião. O senhor não era pastor lá ainda, e quando estava falando sobre esse tema, chegou na grande tribulação. Sim. E achei interessante que o senhor disse assim, para quem pensava que não ia passar pela tribulação, surpresa. Olha, Nácio, eu acho melhor a gente estar preparado para passar na grande tribulação e ser arrebatado antes do que você achar que vai ser arrebatado e de repente você se vê no meio dela, né?